Alô, gente bonita. Portanto, vamos à parte 2 do sermão de Santo António aos peixes. Portanto, nós no último vídeo ficámos de analisar o capítulo 4, que não coube já, porque é muita matéria, e aqui nós vamos falar sobre as repreensões em geral. Portanto, basicamente estas repreensões em geral estão a criticar os homens, né? Porque tinha que ser. A primeira de todas é: não só se comem uns aos outros, como os grandes comem os pequenos. E calma lá, que não é nesse sentido. Basicamente significa que os homens passam por cima uns dos outros e exploram-se entre eles. Ou seja, quem tem mais poder aproveita-se de quem tem menos. É basicamente isto. O segundo ponto é deixarem-se levar pela ignorância, pela cegueira e pela vaidade. Isto aqui basicamente está a caracterizar o homem da cidade, que era um homem parasita, um homem muito vaidoso, era hipócrita, era traidor, ou seja, era tudo de mau que podia haver à face da terra. As virtudes e os defeitos dos peixes surgem aqui sempre associados em comparação aos homens do Maranhão. Depois temos aqui esta analogia também, que é: os peixes são facilmente enganados por um anzol com um pedaço de pano. Ou seja, aqui o peixe é ignorante porque não percebe o que é que significa aquele pedaço de pano. E é cego porque se atira cegamente e fica lá preso. Ou seja, resumindo, os homens bonitos não resistem à vaidade e à tentação, ou seja, endividam-se por bens materiais, por roupas, por coisas estúpidas. É que na altura eles ainda não tinham o Klarna. Então, epá, era difícil. E agora vamos passar ao capítulo número 5, que vamos analisar as repreensões em particular. Oh, que eu estou com o microfone aqui já. Oh. Portanto, vamos começar aqui pelo roncador, e peço já imensa desculpa se eu olhar para a minha cábula, porque a vida não está fácil. Portanto, basicamente, o roncador vai representar a ignorância, a vaidade e a presunção. Em comparação aqui a Santo António, ele é um símbolo da sabedoria, mas nunca se gabou de nada, ok? Portanto, ele era um homem muito humilde, ele nunca tinha a mania de dizer tipo: eu sou melhor do que tu. Agora temos o pegador, que representa o parasitismo social e o oportunismo. Este peixe vive à custa do seu hospedeiro e, em termos humanos, os mais preguiçosos, ok, isto é uma crítica aos mais preguiçosos, acabam como os pegadores, que basicamente é: se o seu hospedeiro for capturado e morto, eles vão e morrem com eles. Ou seja, os preguiçosos também vão ter as consequências de serem preguiçosos. Aqui, o exemplo de Santo António é que Deus também tem os seus pegadores e são aqueles que devem espalhar a fé. No caso, aqueles que se colaram assim e que têm de espalhar a palavra divina, é mais ou menos. É isso. E agora temos o voador, que simboliza nada mais, nada menos do que a ambição, a presunção e o capricho, pá. É que este peixe não fica por pouco. Ele basicamente tem umas barbatanas maiores do que a maioria dos peixes. E ele quer conseguir nadar e também quer conseguir voar, porque ele não se contenta só com uma coisa. E vem daqui o facto de a ambição que ele tem o colocar em perigo, porque assim não está só exposto aos perigos do mar, mas também está exposto aos perigos do ar. Ok, só faltava da terra, daqui a nada ganhava perninhas. E aqui Santo António mostra que sempre se demarcou da ambição, porque ele é um homem simples, é um homem humilde. Porque sabia que as asas que o faziam subir também o faziam descer à mesma velocidade ou tão mais rápido. E agora temos aqui o polvo. O polvo, meus amigos. O polvo é a pior criatura que poderia haver nesta história. O polvo simboliza a falsidade, o polvo simboliza a hipocrisia, a dissimulação e a traição. Ok? Portanto, o nosso amigo polvo, ele vai parecer um santo. Tem aqui mesmo que ele aparenta santidade, ele aparenta beleza, ele aparenta serenidade. Mas isso é tudo uma mentira. É tudo uma mentira. Pois, ele aqui é o maior traidor do mar. Ele consegue mudar de cor para captar as suas vítimas, pronto, vamos dizer assim, e lança uma tinta que é para elas nem sequer conseguirem fugir. Portanto, ele parece ser uma coisa super bonita, super boa, super paz de alma, e não é. Ele vai atrás. E aqui temos mais uma vez o exemplo de Santo António, que nunca mentiu, nunca fez nada de mal a ninguém. E por fim, vamos agora falar do capítulo 6 da peroração. Basicamente, aqui na peroração vai haver a utilização de um desfecho impactante para agarrar o auditório, ok? Para as pessoas ficarem tipo: o que é que se vai passar? E como conclusão, há aqui uma última advertência aos peixes. Há o retrato de Vieira como pecador, porque, meus amigos, ele não era um homem santinho que só fazia o bem para a humanidade. E temos aqui também o hino do louvor. E também temos aqui os peixes que são excluídos dos sacrifícios consagrados a Deus. Uma das razões é que os outros animais podem chegar vivos aos sacrifícios e os peixes não. Por simplesmente.
Mas também temos aqui o lado positivo, que é mais vale não chegar ao sacrifício do que chegar ao sacrifício e morto, né? Temos de pensar assim positivo. E agora temos aqui uma comparação entre os peixes e o orador, que aqui, embora os peixes sejam irracionais, eles não ofendem Deus e cumprem a missão para que Deus os criou. E Vieira aqui foi criado para servir a Deus, só que não conseguiu exercer este papel tão bem. Isto porquê? Porque ele não conseguiu alterar o comportamento dos homens e não conseguiu que eles, pronto, não pecassem e fossem pessoas excelentes. Não deu? Epá, não dá. Nem toda a gente é perfeita. E aqui depois temos o hino de louvor, está entre aspas, louvai peixes a Deus. Basicamente significa aqui, mostra que Deus criou os peixes numerosos, belos e diversos, porque lhes deu a água. Pois é. E deu-lhes a água para eles viverem nela, né? Para se multiplicarem e porque escolheu os pescadores para com ele privarem. Questão aqui. Os peixes também, segundo a Bíblia, se não me engano, foram o primeiro animal a ser criado. Portanto, é tipo, oh my god, peixe. E foi isto, malta. Espero que tenha ajudado minimamente com este resumo de Santo António, do sermão. E hão de vir mais conteúdos pela frente. Um beijo e até à próxima.